Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Cristo. Aqui estamos mais uma vez, nossas cordiais saudações a todos que nos assistem, desejando que a paz de Deus esteja presente em vossos ambientes. Se não estiver aqui, passe a partir desse momento se encontrar essa paz de Jesus, essa paz de Deus, para que nós possamos assim estar em acordo com os ensinamentos do Mestre, sabendo enfrentar nossas dificuldades. Então, nós vamos dando prosseguimento. Esse é o nosso 15º encontro. No último encontro, nós falamos do professor Rivaio, um pouquinho da vida dele, um pouquinho desse antecedente dele. E hoje nós vamos falar desse primeiro contato, não com o Espiritismo ainda, porque ainda não chegou o Espiritismo, mas vamos falar desse primeiro contato dele com os fenômenos mediúnicos, para que a gente possa então chegar ao Espiritismo. Então vamos nessa. Vamos então dar essa continuidade. A gente falou desse primeiro contato, né? Eu estou considerando esse fenômeno, esse contato dele agora com os fenômenos mediúnicos. A gente está chamando isso de um, porque eu vou dar uma continuidade, para que, como eu sempre falo, para não ficar coisa tão grande. Depois eu vou falar desse número 2 com mais notícias. Bem, nós já falamos da vida dele, né? Falamos como é que foi esse progresso, esse ser com essa capacidade intelectual, com essa capacidade de apreensão, de intuição, né? Com esse apoio da esposa, dando então esse grande empurrão para esse grande acontecimento. Então, nós vamos agora, para que a gente possa entender mais, vamos falar desse primeiro contato dele. Como é que ele chega, então, com esse fenômeno mediúnico? A gente já está trazendo isso já desde lá de trás, desde lá dos Estados Unidos, né? Desde a família Fox, lá de Huddersville. Como é que tudo começa devagarinho, como é que foi se engrenando tudo isso, e agora como é que chega, então, esses primeiros contatos dele com esse fenômeno mediúnico? E a gente vai observar que ele é muito criterioso para que aceite tudo isso. Bom, como já sabemos, no meado do século XIX, as mesas girantes revolucionaram a Europa, sobretudo a França. A gente já falou dessas mesas girantes, pode observar números atrás aí, e chamava a atenção da sociedade, inclusive da imprensa, de uma forma geral. E o professor Rivalho, ele era um estudioso também do magnetismo, né, com tantos outros estudos dele, e ele ouvia, estava lá no meio daquele, vivendo com aquela situação, e ouvia sobre esses relatos. E ele dizia assim, ó, em 1854, pela primeira vez eu ouvi falar dessas mesas girantes. Ele fala: encontrei um dia um magnetizador, o senhor Michel Fortier, quem eu conhecia desde muito tempo. E aí ele já conhecia, já ouvia falar e encontra esse Michel Fortier, que ele não só conhecia, mas ele tinha assim, um grande apreço por ele, que também era um magnetizador. E aí o Fortier fala para ele: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo que elas girem e caminhem à vontade. Bom, o professor Rivai, como também estudava o magnetismo, ele não vê muita novidade e fala: é com efeito muito singular, respondi. Mas
A rigor, isso não me parece radicalmente impossível, uma vez que ele conseguia, de uma pessoa, né, ficar em transe, não achava normal que essa mesma energia pudesse atuar em cima de uma mesa, como ele falava. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Então, dentro de uma lógica rápida, né, dessa conversa com o senhor Fortier, ele ouve aquilo e vê, tá, isso pode acontecer, embora assim, penso eu nunca fiz isso, nunca magnetizei uma coisa inerte, né, mas não vê essa impossibilidade, uma vez que isso é uma eletricidade, uma vez que é uma energia singular. E aí, algum tempo depois, ele diz que encontra novamente com o senhor Fortier, que disse para ele: temos outra coisa mais extraordinária. Então, de vez em quando passava, encontrava com o professor Rivai, e acredito até que o senhor Fortier, estava tentando aguçar a mente dele para que ele pudesse também buscar isso aí. E aí Fortier fala para ele: não só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a, como também que fale. Bom, magnetizar uma mesa é uma coisa. Falar? Essa mesa fala? E aí, o que você acha, cara? Rivar? E ele, ó, isto agora é outra questão, pelo pensamento lógico dele, né? Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, tem nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Porque ele fazia isso com as pessoas, né? O sonambulismo, e trabalhava dentro desse magnetismo. Mas ele questiona, peraí, ó, tudo bem, até agora tá beleza, mas você falar para mim que uma mesa pode falar, então ela tem que ter cérebro. Mesa não tem cérebro, são fibras. Mesa não tem nervos. Como é que pode uma mesa então? Então aí já fica na mente dele. Acredito até que ele pensa, pô, eu considero, o senhor Fortier, mas acho que ele também deve estar sendo enganado aí por essas questões, né? Então, até que você me prove isso, até que eu me convença disso, né, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer dormir um pé. Dormir em pé, deve ser um termo da época, né? Então, o cara está ali contando uma historinha ali, você está ali, mas esse negócio, isso está parecendo até essas pessoas que vão assistir palestra, às vezes não sente que a palestra está muito agradável, ou o seu obsessor está pegando muito no pé dele, ou a pessoa se sente tão confortável em toda essa situação que ela acabava dormindo, só que dorme sentado, né? E aqui dá esse termo dormir em pé. Bom, eu concebi, aí Kardec fala, né, o movimento por efeito de uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei desse fenômeno. Aguardava-se-me, afigurava-se-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Então, assim, você vê que desde o início é uma coisa lógica, a gente vai buscar a lógica, vai buscar o sentido disso. Por isso que nós, da doutrina espírita, a gente acredita em Deus, mas não porque alguém disse, mas porque existe uma lógica, existe um fundamento em termos disso. E Kardec, o professor Rivai, não vou chamar de professor Rivai por enquanto, ele pensava exatamente dessa maneira. E ele continua, achava-me na posição de incrédulos atuais, né? Das pessoas que não iam acreditar, que negam, porque apenas veem um fato que não compreendem. Então ele se considera dessa maneira. Bom, as pessoas veem isso, não está acreditando nisso, não compreendem. Então a gente tem essa capacidade. Eu estou falando com vocês aqui, já gravei isso há um tempo, estou falando com vocês, mas eu não sou um técnico, não compreendo como é que eu estou falando, estou gravando e vocês vão ver tudo isso. Mas hoje em dia eu não sou um séptico com relação a isso. Está aí, está acontecendo, isso é uma realidade. Mas não sei o porquê, não sei como. Só que Kardec vai a fundo. Rivaio vai a fundo, né? Eu estava, pois, diante de um fato inexplicável, aparentemente contrário às leis da natureza
e que, na minha razão, repelia. Então, tudo que vai contrário às leis da natureza, e nós espíritas entendemos que as leis de Deus são as leis da natureza, se aparentemente está contrário a essas leis, tem alguma explicação que depois a gente vai entender que na realidade não está contrário a essas leis da natureza. E ele então repelia se tiver contrário a essa lei. Ainda nada vira, nem observara as observações realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. Confirmavam minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me encontrara na mente. Não tinha como entrar na mente de Kardec que uma mesa pudesse falar. Mas era uma coisa meio complicada, porque tinha tanta gente ali, dignas, pessoas honradas que assistiam aquilo e estavam passando para ele essas informações. Acredito que tudo isso foi acumulando na mente dele e deve ter causado uma certa curiosidade. Mas Kardec, Rivail, sempre foi uma pessoa de estudo, de lógica, né? Não de simplesmente curiosidade. No ano seguinte, olha, o ano seguinte, então passa mais um ano, né? Em vez de 1854, já no ano seguinte, estávamos no começo dos anos 50, encontrei-me com o senhor Carlotti, aí um outro também que ele considerava amigo de 25 anos, que me falou daquele fenômeno durante cerca de uma hora, com entusiasmo que consagrava todas as ideias novas. Quer dizer, então, essa pessoa que ele encontrou, né, que já tinha amigo dele de 25 anos, né, não sei quanto tempo ele não tinha encontrado ainda esse senhor Carlotti, e fala com ele entusiasmado, empolgado sobre isso. Tu vê que ele fala por cerca de uma hora, Kardec fala isso. Passado algum tempo, pelo mês de maio, então isso foi início do ano, né, que ele fala, no início do começo de 55, lá, meio de maio, já passou, já vários meses, ele foi à casa da sonâmbula senhora Roger. A sonâmbula porque ele trabalhava com magnetismo, era a senhora Robê, não era nada físico, né? Em companhia do senhor Fortier, que já falava com ele já há muito tempo, era o magnetizador dessa senhora Roger. E lá ele encontra o senhor Patier e a senhora Pleinmons, duas pessoas que estavam lá junto nessa casa, né? Que daqueles fenômenos me falavam no mesmo sentido do que o senhor Carlotti. Ou seja, eles pronunciavam em tons diversos, mas todos falando sabe, jogando informação para o professor Rival. E ele, crédulo, e ele não queria se contaminar com aquilo que ele via que aquelas pessoas renomadas, aquelas pessoas que ele acreditava estava, vê que a resistência dele em aceitar tudo isso. O senhor Patier era muito instruído, de caráter grave, frio, calmo, né? Sua linguagem pausada, devia ser aquela pessoa que fala com tranquilidade, isento de todo entusiasmo, então não tinha aquela, "Ai, olha, você viu, não, ele falava com voz tranquila, produziu em mim, Kardec, e vai e fala, produziu uma impressão grande, e aí ele, né, o senhor Patier, convida para ele assistir, pô, vamos lá assistir uma experiência dessa que realizava nessa escada da Pleinmans, onde ele tinha ido, lá na rua Grande Batelier, né? E aí agora ele começa então a querer aceitar, peraí, eu vou assistir, eu vou ver o que está acontecendo aí. Eu acredito que Kardec, que Rivaio, não, eu tenho que ver isso aí, o que que isso está influenciando tanto essas pessoas aí, já eu começo a duvidar, deve ter alguma coisa diferente aí, nessa, acontecendo, né? Foi aí que pela primeira vez, então a gente está falando em 1855, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, soltavam e corriam, saltava, corria, né, em volta ali, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Então, essas pessoas que vêm me falando isso já há muito tempo, tem algo diferente aqui, as mesas.
Que magnetismo é esse que está acontecendo? Ele assiste, então, alguns ensaios, deve ter voltado outras vezes, muito imperfeito, dessa escrita, né? Que era a cestinha ali, a gente vai falar um pouquinho, já falou um pouquinho dessas cestas, né? Das escritas mediúnicas numa ardosa, com o auxílio de uma cesta, aí botava ali a mesa, né? Tá ali a mesa, ali a ardosa, botava a ardosa, um papel embaixo, a cesta bem levinha, amarrava-se a madeira, mas tinha que ter uma mão ali, e essa mão, então, ela conduzia essa energia para o papel e saíam escritas nesse local. E aí Kardec fala como ficou abismado, né? Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Nem tem um porquê disso. Então a ciência trabalha assim, tem que ter uma razão, tem que ter um porquê. E Kardec vai em busca disso. E vai em busca disso. O que está acontecendo aqui? Tem que ter uma lógica. E aí ele passa a se interessar não pela curiosidade, né, das pessoas ali de falar isso, mas buscar a causa. Eu entrevistava, eu entrevia naquela aparente futilidade, né, que todo mundo achava, ia lá para assistir, um passatempo que fazia daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, tem alguma coisa acontecendo aí diferente, como que a revelação de uma nova lei. E aí ele fala que tomou para ele a fundo, vou estudar isso. Isso deve ser uma nova forma, deve ser alguma coisa nova que a gente ainda não descobriu. Porque quando a gente fala numa lei da natureza, a gente não está falando de uma coisa criada, né? Newton não criou uma lei da gravidade. Então a gente sabe que ele, através dessa observação, ele descobre uma coisa que já existe. Então, as leis da natureza são leis que a gente não cria, a gente vai descobrindo. E aí, Rivaio, ele fala, não, vou em busca, vou correr atrás dessa causa nova aí, porque tem uma lógica, tem uma explicação. E aí, então, ele cria essa necessidade de buscar e entender. Bem depressa, ocasião se ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Tudo era brincadeira, tudo era passatempo, mesmo aquelas pessoas que ele considerava assim, as pessoas dignas, pessoas que tinham conhecimento, mas eles não olhava e de repente achava que era uma coisa ou outra, mas aí deixava para lá e ficava aquilo realmente como uma diversão. Numa das reuniões, a senhora Plymouth, lá na casa dela, né, ele travou conhecimento com a família Baldin. E essa família Baldin, que ela residia, morava na rua Rochechouart. Eu vou até parar de ficar tentando aqui falar em francês, que eu não vou nem falar que sou fraco, não sei nada, né? Eu vou ficar falando coisa errada aqui, então me perdoe os que estão me ouvindo. O senhor Baldin me convidou para assistir às sessões hebdomadárias. Eu fui procurar o que é isso aí, né? Semanais. As sessões semanais que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Então ele estava em busca de um conhecimento, né? As reuniões eram semanais lá na casa do senhor Boldin e ele passou a frequentar. E aí entendo que passou a notar, passou a verificar com esse olhar em termos de descobrir o que estava realmente acontecendo. Os médios eram as duas senhoras, as duas senhoritas Boldin, que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta, chamada carrapeta, e que se encontrava descrita, e que se encontra descrita no livro dos médios, né, para a gente entender o que eram essas carrapetas. Esse processo que exige o concurso de duas pessoas, então, ou seja, uma pessoa só pode informar duas pessoas ali aleatoriamente estão fazendo as duas irmãs ali. Mas assim, essas duas pessoas, mesmo que combinasse,
as coisas saíam naquele momento diferente, né? Então, duas pessoas. E ele fala que o fato de ser duas pessoas que excluía toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium, um que estava falando, que são duas pessoas e saíam o mesmo escrito. Aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Então a gente observa que Rivail, ele vai a fundo, ele não faz só pergunta, então ele compreende que não pode ser, ele vai, como a gente faz nas experiências científicas, você vai eliminando as possibilidades que não dão certo, até você chegar àquela que é a correta. Então, será que o médio é o pensamento? Não, não é um médio, porque são dois médios. Como é que vai dois médios pensarem diferente e produzir a mesma sintonia ali? Mas é porque eu estou falando, alguém está ouvindo, mas eu estou só pensando, eu fiz uma pergunta por pensamento, e a pessoa, e o espírito ali, né, ele, ele, ele dá uma resposta. Então ele vai eliminando, eliminando, eliminando. Então, foi nessa reunião, na casa justamente da família Boldin, que ele começa esses estudos mais sérios, aí sim, de espiritismo, que ainda não tem nome de espiritismo, mas é uma coisa nova que está surgindo, não é a mesma coisa. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Então, ele está buscando a nível de mais observações, está observando. Então, a gente vê por isso que a ciência espírita, que a gente considera como ciência também, ela é através de observação. A gente já falou em números atrás aí, se não me engano, deixa eu ver qual foi, tríplice aspecto, lá no nosso 6, lá no início, né? Lá no nosso encontro 6, falando desse tríplice aspecto, e dentro desses tríplice aspectos tem o sentido científico. A ciência, né, a doutrina, ela se baseia nesse tripé, esse tríplice é um tripé, ciência, filosofia e religião, onde a gente percebe que Rivail, ele vai buscar essa parte científica, eliminando, né? Ele vai analisando, é uma coisa experimental que ele vai realmente fazendo. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Então, ele já começa a perceber que é uma coisa grande que ele está se envolvendo. Percebendo aqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Aí, então, eu acredito que nesse momento já começa a vir, assim, aqueles objetivos que ele se propôs lá na espiritualidade, que, claro, tudo isso tem um objetivo, a pessoa encarna, vou encarnar, vou pegar aqui, não, ele, certamente, na espiritualidade, ele já veio com essa proposta, com essa missão de fazer tudo isso. Então, ele já começa, então, a vir aquelas lembranças, né, desse momento, para que ele possa, então, dar a cabo, né, ou seja, dar prosseguimento nesse grande estudo. A solução que eu procurara em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Então, que ele procurava alguma coisa, quando ele percebe que, na realidade, é uma coisa que vai revolucionar a maneira de se pensar, revolucionar que eu acredito nas crenças das pessoas, vai sair dessa coisa de que cada um de nós vivemos um período entre berço e túmulo e depois tudo acaba e depois tudo recomeça, essa ideia de tábula rasa. Então, assim, todo esse sentimento, ele percebe que isso tudo vai mudar com esse conhecimento. Fazia-se mister, portanto, andar com maior circunspecção, andar, sabe, não, com cuidado. E não podia ser uma coisa leviana, não podia ser uma coisa de qualquer forma. Ser positivista e não idealista, para não deixar iludir. Ou seja, Rivail percebe que ele não pode ser uma pessoa que vai só buscar um ideal, mas ele tem que ser coerente, ele tem que ser uma pessoa positiva, para que se ele possa, então, fazer esse estudo. Um dos primeiros resultados que colhi
das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. E aí, caros ouvintes, isso é muito importante. Esse momento, essa percepção dele é muito importante para todos nós. Então, ele já percebe, através desses estudos ao longo desse período todo, que assim isso tem uma mente já diferenciada, é um espírito, né, é algo que está vindo de outro momento que não nós aqui encarnado, mas ele tem essa observação que é muito importante para a gente, de que o que ele está informando, de que quem está passando por isso não significa que são gênios, que são espíritos evoluidíssimos, não. Ele diz que esses espíritos não possuem nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Isso é importante para os nossos dias de hoje, é importante para os nossos momentos essa compreensão de que as coisas têm esse significado, é importante essa compreensão de que nem tudo que dizem os espíritos é uma realidade, a gente precisa saber analisar. Por isso é que quando se fala em médium espírita, significa é uma coisa diferente, porque o médium espírita tem uma visão diferente. A gente aqui não expulsa espírito, a gente doutrina, a gente procura educar, a gente procura orientar, a gente procura acalentar. E não acredito em tudo, né? Uma pessoa no reino mediúnica não está ali acreditando em tudo que está te falando, tem que passar pelo crivo da nossa razão. Que a sabedoria é que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que havia alcançado de adiantamento. Tem um grau de adiantamento, encarnado, desencarnei, é aquele meu grau de adiantamento, moral e intelectual também. E que a opinião dele só tinha o valor de uma opinião pessoal, é o que ele está falando. Por isso a importância do nosso raciocínio. Por isso a importância desse médium espírita saber avaliar. Um espírito chega e fala, ó, tal fulano vai desencarnar hoje, vai sofrer um... O médium espírita, ele sabe selecionar, ele sabe o que, que ele vai dizer, ele sabe ele sabe entender essa comunicação, se ela é uma comunicação que você pode avaliar como verdadeira, se é um espírito realmente de luz que está trazendo ou não, porque um espírito de luz a gente sabe que ele não falha em momento nenhum, não somos igual nós, que falhamos, que erramos, não é isso. Reconhecida desde o princípio esta verdade, me preservou do grave escolho de crer na infabilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por algum deles. Então, isso fez com que Kardec percebesse, né, que nem tudo que dizem os espíritos são verdadeiros, e ser muito seletivo, passar pelo crivo da razão, e é o que nós temos que fazer sempre com tudo que chega aos nossos ouvidos. Hoje, então, com essa coisa, essa evolução da internet, essa evolução, essa facilidade das redes sociais, a gente precisa analisar muito para ficar repassando coisas que a gente simplesmente ouviu, a gente precisa analisar, e é o que Kardec faz. A gente vai ver na primeira epístola de João, lá no capítulo 5, lá no versículo 1, onde João fala: Amados, não creias a todos os espíritos. Olha, João já está falando isso lá. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A gente vai ver isso também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 21, onde não creem todos os espíritos. Então, isso é uma observação que nós temos que levar em consideração sempre, isso é muito importante. Aí você vai numa casa espírita e falou isso, né? O palestrante é um ser encarnado. A gente fala coisas, a gente às vezes lê uma coisa, interpreta de alguma maneira e passa aquilo. Por isso que eu estou procurando, dentro desse estudo, trazer ipsilipso que está ali. Não são minhas opiniões, eu estou querendo trazer as opiniões que a doutrina traz para a gente, que o corpo doutrinário
do Espiritismo traz para a gente. Por isso que eu acho muito importante alguém que quer conhecer o Espiritismo, sabe, estude o estudo sistematizado da doutrina espírita, pegue, entenda isso, para que a gente não saia por aí falando coisas que não tem nada a ver. Então, falando, continuando esse primeiro estudo sério, ele continuou falando: fazia-se misto e, portanto, andar com maior circunspecção e não levianamente ser positivo e não um idealista, né? Para não me deixar iludir. É que a opinião dele só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida nesses princípios, nesta verdade, né? Ou seja, ele separava os escolhos. O simples fato da comunicação dos espíritos serem daquela maneira não significaria que aquilo ali era uma coisa real, já era um ponto essencial para ele, né? Essa descoberta, essa exploração, essa chave, isso foi uma chave importante, né, dessa descoberta desses fenômenos que parecia assim tão inexplicável naquele momento. Mesmo. Então ele agora tem uma nova concepção para isso. O segundo ponto, que ele considera não menos importante, era que aquela comunicação ela permitia se conhecesse o estado desse mundo, os seus costumes. E se ele assim se pode exprimir, né, de toda essa situação da espiritualidade, ele viu, ele observou que cada espírito, em virtude dessa posição pessoal, desse adiantamento, né, desse conhecimento que ele tinha, que cada espírito ele desvendava um pouquinho, uma face daquele mundo. Então ele foi pesquisando, do mesmo modo que ele consegue chegar a conhecer, que nós podemos chegar a conhecer um país, se você visita, começa a estudar sobre ele, você começa a estudar um pouquinho, você pega ali, você não conhece tudo. E ele começa então a fazer essas interrogações, né, para buscar esses conhecimentos. Ele começa a saber como é esse mundo espiritual, esse mundo diferente que nós não conhecemos ainda. E aí a gente vai ver, então, na codificação, né, as classes, os tipos de espíritos, ele passa a compreender. Compete ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, encarnado e desencarnado, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Percebendo tudo isso. Então, a gente observa assim o critério que Rivail utilizou para formular. Por isso que a gente fala que ele é o codificador, ele codifica. Ele traz as coisas. Ele não pega aquilo de boa e tal, está pronto aqui. Não, ele vai codificando, ele vai botando em ordem, ele vai vendo o que que isso é real, o que que é irreal, o que que pode, o que que não pode. E ele continua: conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim, eles foram do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Ele pega, pô, isso aqui não tem lógica, isso aqui tem. Ele vai formando, ele vai catalogando essas respostas, extraindo o que é lógico, extraindo o que não é lógico, porque Deus atua dessa maneira. Deus, todos nós da natureza temos uma missão, temos um momento. Então, não é porque o espírito é pouco esclarecido que ele não está ali em missão de fazer determinadas coisas. É como eu já disse em encontros anteriores, quando tudo começou lá em Madesville, né, o espírito lá do Mascate, e em outros locais começou a acontecer, que Deus permitiu aqueles espíritos terem evoluídos. Não, não tão evoluídos, mas assim, aquele momento era importante. Então a gente vê que tudo na vida tem uma certa importância. E assim a gente termina mais um encontro. E esse encontro, a gente está se aproximando agora para a gente falar mais sobre o Espiritismo, porque até agora, tu vê, nós estamos no 15º encontro e nós estamos ainda chegando na doutrina espírita.
Então, é uma coisa bem tranquila e você pode rever desde o número um, está lá no nosso playlist da SEAC, do YouTube da nossa SEAC. Pode ver quantas vezes quiser, como eu já falei, façam perguntas, pergunte, não fique com receio de perguntar, e nós vamos tentar responder dentro do nosso conhecimento, vamos buscar, vamos ler, dentro do conhecimento espírita. Né? Eu não posso responder uma coisa que eu não sei, eu não posso responder uma coisa do catolicismo, eu não posso responder uma coisa do protestante, do evangélico, do budismo, do taoísmo, eu não posso responder. Porque eu não tenho conhecimento, mas sobre o espiritismo, o pouco conhecimento que eu tenho, aliado às informações que a gente vai buscando nos livros, das informações, a gente vai responder. Então, fiquem à vontade, continuo pedindo, se inscreve no nosso canal, compartilhe essas informações para que a gente possa fazer crescer esse canal, fazer crescer essas informações e dessa forma o YouTube tem como jogar essas informações para outras pessoas que precisem também de ter o conhecimento. Nós estamos oferecendo esse conhecimento que é realmente a doutrina espírita. Então, que a paz de Deus permaneça em vossos corações, em nossos corações. Sempre mais e mais. No futuro, quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.